No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Knight's Tour, ou também pode ser chamado em português de talvez o Cavaleiro Andarilho ou o Cavalo Andante, não importa. É um algoritmo no xadrez. Então esse aqui é um algoritmo para achar dentro do contexto de um número X de peças não, de quadradinhos no tabuleiro, você achar o melhor caminho para um cavalo, por exemplo, que eu vou explicar com mais detalhes, conseguir achar o melhor caminho dentro desse tabuleiro para passar por todos os vértices pelo menos uma vez. Então, como que é um exemplo disso? Um exemplo disso é no xadrez da Índia. Então, Índia, tá na descrição a referência. Eu estou usando o livro sobre a história do xadrez do Murray. Então, Murray, History of Chess. E lá tem, na página 54, 55, algo escrito pelo Rudrata. Esse problema é um problema bem antigo, assim. Você vê na China, você vê na Pérsia, você vê no mundo árabe, e talvez a gente fale disso em outros vídeos. Então, o que ele vai dizer? Então, imagine um quadrado, vamos torcer um pouco as regras do xadrez um pouco. Então, você tem um campo de peças. Aqui vão ser 7 linhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 3. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aqui a gente tem 4. Então é 4 por 8, né? 4 por 8 peças. O nosso campo de xadrez. E o cavalo, ele anda em L, né? Então se ele tá aqui, ele pode ir pra cá. Ele pode ir pra cá. Mas você vê que os movimentos são limitados, né? Nessa posição, segundo as regras de como o cavalo anda, ele pode ir pra cá ou pra cá. E basicamente nesse contexto ele começa aqui. Então a gente tem que achar o menor caminho computacionalmente, achar um algoritmo para achar o menor caminho pra gente passar por essas peças, todas as vértices aqui, sem faltar uma. Porém, tem que ser o mais rápido possível e também seguindo as regras do movimento de um cavalo, né? O xadrez, que é chamado de knight, cavaleiro no inglês. Então vamos supor que ele começa aqui. Aí depois eu tô seguindo o do livro, né? Ele vai aqui. Aí depois aqui. Opa. 1, 2, 3. Mesma forma de cavalo, então. Aí depois ele vai aqui. Seguindo as mesmas regras. Aqui tá simulando um tabuleiro de xadrez, só que personalizado, né? Aí depois o 5 aqui. Seguir exatamente do livro, 6 aqui, enfim. Só que, obviamente, fazer isso à mão é difícil, principalmente se você coloca mais peças no tabuleiro. Quer dizer, se você coloca mais um tabuleiro maior. Então, será que a gente poderia achar um algoritmo para fazer isso automaticamente para nós, de repente, alguns segundos, achar o caminho que passa por todos os vértices desse tabuleiro? Porque eu poderia continuar aqui, mas mesmo assim, um tabuleiro maior ia ser mais difícil, ia ser talvez impossível para o ser humano fazer. Então, é basicamente isso. Esse é o nosso objetivo, né? Não tem só o do cavaleiro ou cavalo, no nosso caso, do xadrez. Tem também o da torre, que é dividido em 3 ranks diferentes. A gente vai explicar em outro vídeo, talvez. Tem o da rainha. Tem o do rei. Tem de uma peça chamada Wazir, que é uma peça que não existe mais no nosso xadrez tradicional. Mas era tipo uma torre que só podia mover era o mesmo movimento da torre, só que era uma casa por vez. Então, vamos supor que ele tá aqui. Então você pode ou ir pra cá
ou pra cá, só que em vez da torre que vai todas as peças, todos os quadradinhos possíveis, ele só anda uma casa, que é o Azir. A peça xadrez persa, talvez. Então, são modelos computacionais para tentar achar o melhor caminho nesse sistema. E esse caminho é definido por uma coisa que a gente já viu em outro vídeo no canal. A gente vai falar também nessa série de vídeos, que é o caminho de Hamilton, que a gente chama de Hamilton Path, que minimiza esses vértices, né? Então, dentro do tabuleiro de xadrez, você quer achar o caminho de Hamilton que minimiza o menor caminho possível para, por exemplo, uma rainha passar por todos esses quadrados. Pode ser mais quadrados que isso, uma torre, um rei. No nosso caso, primeiro o cavalo, né? No nosso caso, o cavalo. Então, por exemplo, o tour da torre poderia ser... No caso do xadrez da Índia, seria um elefante, né? O bispo. Tem também o tour do elefante, tour da torre. No caso da torre seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela desce, que ela consegue passar por tudo aqui. Então ela vem por aqui, depois ela desce, depois ela vem por aqui, enfim. Tem várias questões geométricas relacionadas a isso que a gente pode fazer. Tem um livro só sobre isso, que eu vou deixar na descrição já, que a gente vai tratar em alguns vídeos sobre isso, né? Mas como que se define matematicamente esse problema, né? Então, dentro do contexto de um tabuleiro de xadrez, N por N, né? De N configurações aqui de quadradinhos, né? De casas, talvez, acho que é o nome correto. Então a gente vai ter... A gente quer criar um gráfico G, em que a gente vai ter as vértices V e E, em que V, a gente quer mapear esse gráfico, né? V vai ser igual a... Aqui é uma matriz, I, J, linha coluna da matriz, em que o I e J vai ser maior ou igual a 1, ou menor ou igual a N, que é o nosso input, que é o número de quadradinhos do nosso tabuleiro. Então vai ser o menor. Aqui tá meio difícil de enxergar, né? Aqui é 1 IJ. Então esse IJ, no caso da nossa matriz, vai ser maior ou igual a 1 ou menor que ou igual a N. E o nosso E, eu vou pôr aqui embaixo, vai ser igual a mesma coisa que aqui. Vamos supor que eu desenhei a mesma coisa aqui para caber só, em que vai ter outras variáveis K e L, com I menos K, J menos L, que vai ser igual a nossas posições no nosso tabuleiro na prática, embora eu fiz uma notação meio pequena. Mas basicamente o que você quer fazer é que para cada vértice, cada quadradinho, né? Cada quadrado, o quadrado assim, cada casa, né? A gente vai ter n ao quadrado de vértices, que é o nosso input, que vai ser 4n elevado a 2 menos 12n, a fórmula da referência aí, de edges, que eu não sei como traduzir isso na prática, arestas, talvez seja a tradução. Então, para cada vértice de cada casa, a gente vai ter n quadrado vértices e a gente pode representar todo o nosso campo
dimensional do nosso sistema aqui, do nosso tabuleiro, é assim, dessa forma. Com essa equação algébrica, né? Aí a pergunta é a definição do cavaleiro andante aí, desse algoritmo. Para um tabuleiro, né? Tabuleiro, o Eric. N vezes M, no caso de casas, existe é uma pergunta, né? Existe um caminho que minimiza, né? Eu vou colocar como H de S, vamos supor que S seja aquele gráfico que de antes. Vamos supor que a gente quer minimizar isso, né? Esse H é do caminho de Hamilton, então você vai achar o melhor caminho nesse sistema. Então existe aqui, ó, existe um Hamiltonian Path que minimiza min que minimiza o circuito. Então existe um menor caminho possível para você completar esse campo aqui, esse tabuleiro. Só no caso a gente tá falando somente do cavalo, do movimento em L do cavalo, que são os movimentos possíveis dele. Mas também para outras peças também pode fazer. E a gente vai mostrar o algoritmo em outro vídeo, a parte do código também. Então existe? Essa é uma pergunta, né? Uma pergunta que a gente tem que responder. E na referência, a gente vai ter que... Nas referências, né? Um dos teoremas é que... Assim, eu vou fazer assim, eu vou dividir os teoremas no próximo vídeo, pra ficar mais fácil, e a gente explica melhor isso, pra não ficar um vídeo tão grande. Então, no próximo vídeo a gente continua falando sobre alguns pontos desse problema, né? Focando primeiro na questão do cavalo andante, né? Você achar aí, usando as regras de andar do cavalo nesse contexto. Então era isso, até o próximo vídeo.